Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, nesta última aula eu vou falar aí sobre etapas de desenvolvimento para um projeto de montagem e confecção de placas de circuito impresso, tá? Então, como eu já citei anteriormente, né, existem vários aspectos a serem analisados para a montagem de uma placa de circuito impresso, uma PCI. E hoje eu vou falar de uma maneira mais prática, assim, como seria feito isso na prática, tá? Espero que fique bem claro aí para todos. Portanto, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Inicialmente eu vou apresentar as etapas para a confecção de uma placa de circuito impresso e depois eu vou aí para o desenvolvimento de placas de circuito impresso a partir do design manual, que seria o desenho ali do layout na placa de forma manual, né, através de uma caneta, ou ainda de softwares de confecção de placas de circuito eletrônico, tá? Obviamente, a caneta utilizada aqui é a caneta de circuito impresso, tá? Não é uma caneta qualquer, é uma caneta específica aí para o design de trilhas e ilhas em placas de circuito eletrônico. Legal. Então, o desenvolvimento, né, de placas de circuito impresso, vou falar das etapas, né, que compõem essa parte aí de desenvolvimento de uma PCI. Tá? As etapas são as seguintes. 1. Deve-se fazer aí o esquema eletroeletrônico em software de prototipagem. Existem vários, Proteus, Eagle, Circuit Wizard, dentre outros, mas pode ser feito também de forma manual, tá? Que é o desenho das trilhas e ilhas, na mão. Imprimir o esquema eletroeletrônico, é o segundo passo. Terceiro, realizar a transferência do esquema elétrico para a placa, fenolite ou fibra de vídeo. Normalmente a gente utiliza em termos práticos fenolite. Quarto, preparar a solução para corroer a parte cobreada não pintada, no caso, né? Submergir a placa na solução de corrosão. Existe uma solução química que deve ser preparada para corroer aí o cobre não utilizado. Limpeza da placa e retirada aí da tinta sobre as ilhas, né? A tinta que foi passada ali, né, do papel da impressão para a placa, ou ainda a tinta da caneta que foi feita ali de forma manual. E depois furar ali as ilhas e posteriormente fazer a soldagem, tá? Então essas são as etapas. Agora eu vou me aprofundar em cada uma delas. Bem, o primeiro passo é a criação do layout do circuito, conforme foi mostrado, né, anteriormente, e aqui eu trago aqui alguns exemplos. Nós temos aqui esse layout, tá? Que é um amplificador aqui de áudio de 50 watts, ele traz aqui alguns componentes. Tem o Silk, né, que apresenta aqui o que é cada componente. Nós temos diodo aqui, por exemplo, resistor, né, enfim, temos vários componentes aqui. Mas o que interessa na hora de passar para a placa de circuito impresso são as trilhas e ilhas, certo? Temos aqui mais outros exemplos, né? Que a curva, né, da trilha ela pode ser feita dessa forma aqui, tá? Nós podemos ter um formato mais curvilíneo ou uma queda aqui de 45 graus, tá, turma? Ah, professor, mas e se eu fizer 90 graus? Perceba, 90 graus não tem, ó. Aqui é 45, aqui. Ah, daqui para cá tem uma quebra de 90 graus. Mas essa quebra aqui, ela pode gerar indutância parasita, tá? Então, se você tem um circuito digital, por exemplo, com portas lógicas, AND, NOT, NOR, SHOR, né? Daí você pode ter algum tipo de interferência por desenho com ângulo reto, tá? Então a gente costuma aí dar uma quebrada, tá? Quando tem algum tipo de curva, né? Ó. Aqui tá quebrado, aqui já não tá, ó. Não é interessante isso daqui, entendeu? Mas pode ser feito de forma curvilínea, por isso que eu trouxe aqui esses 3 exemplos para vocês.
E aí temos o desenvolvimento, né, em si da placa de circuito impresso, ali no segundo passo, que conforme eu citei anteriormente. Nós temos que o layout do circuito eletrônico ele deve ser impresso em uma folha, tá? Normalmente papel transfer, que já é para isso. Com bastante tinta, né? E a cópia deve ser feita utilizando a impressão a laser, certo? Então aqui tem uma imagem, né, para demonstrar como que ficaria, né? A impressão deve ficar com todas as ilhas aí bem preenchidas, né, sem nenhum tipo de falha. Aqui, ó, tudo aqui tá com bastante tinta preta, né? Então você vê que a impressão saiu boa, né? Essa impressão, e é assim que nós devemos ter, né, em mãos para passar na sequência para a placa. O terceiro passo deve-se limpar a placa com um papel toalha embebecido em álcool para tirar fuligem da placa, tá? Em seguida deve-se esquentar o ferro de passar roupa mesmo, para fazer a transferência do layout para a placa de fenolite. Professor, ferro de passar roupa. Sim, aqui a gente está criando uma placa de forma artesanal, não de forma industrial, tá certo? Industrial são outros procedimentos. Então, a limpeza, ó, representada por essa imagem, então se passa aqui um papel toalha mesmo com álcool para tirar a fuligem. Perceba a diferença, ó. Sempre tem muita, né? A placa ela deve ficar mais com esse aspecto brilhante aqui em relação a esse aspecto opaco. E a transferência para a placa do layout é da seguinte forma: pega o papel e estica ele, deixa bem esticadinho, sem nenhuma dobra, e passa o ferro. E vai passando o ferro por cima até a temperatura, né, o aquecimento, gerar a transferência da tinta do papel para a placa cobreada. Tá? No quarto passo é realizada a corrosão da placa através de uma solução. Pode-se utilizar, por exemplo, aí o percloreto férrico, né, que é um pouco mais lento no processo de corrosão, e a proporção aí seria 1 para 2,5 de água. Tá? Tem outra também que seria água oxigenada com ácido muriático, que funciona a proporção 1 para 1. Tá? Tem essa outra possibilidade também. Então aqui tem uma imagem para ilustrar, né? Aqui se prende a placa com uma cordinha e joga nessa solução de 1 para 2,5 de água. Tá? Pode-se utilizar também a solução à base de peróxido de hidrogênio com ácido clorídrico, que é o que eu falei de forma um pouco mais prática, né? Acaba sendo mais rápido. Nessa segunda solução, né, que eu citei aqui, usa-se uma parte de peróxido de hidrogênio para uma parte de ácido clorídrico, conforme eu citei também, e deve-se utilizar aí recipiente plástico ou vidro, tá? Para ambas as soluções. Por que, professor, não utilizar, por exemplo, um recipiente de ferro, né? Uma leiteirinha, por exemplo? Muito simples, porque o que a gente vai corroer? Cobre, né? Então essa mistura aqui é uma solução corrosiva. Se você colocar aí numa leiteirinha, né, metálica, o que acontece? Vai corroer, vai corroendo, tá? Então, se você botar, por exemplo, uma moeda que é metálica, corrói também. Qualquer coisa que tenha aspecto metálico, né, que participe lá dos metais, aí, tabela periódica e tudo mais, vai ser atacado por essa solução, tá? Então, tende ali a ter um efeito corrosivo. Legal. No quinto passo, a placa deve ser colocada na solução, feita na etapa 4, utilizando um barbante ou um fio encapado preso a ela, para que se possa agitar a placa acelerando o processo. Tá? Então, quando você agita ali a placa, surgem bolhas. Tá? Essas bolhas aqui significa que o cobre está sendo retirado da placa de fenolite ou de fibra de vídeo, tá? Ou seja, o que está ficando? Justamente a tinta, né? A tinta que está protegendo o cobre, que é o que a gente deseja, né? São as trilhas e ilhas para ligação do circuito.
No sexto passo, o layout deve-se lavar aí a placa em água corrente para retirar o resíduo da solução e em seguida utilizar uma palha de aço para retirar a tinta das trilhas e ilhas. Tá? Então você vai lavar a plaquinha, puxa vida, professor, legal. Saiu todo o cobre, ficou só fenolite aqui, bacana. E agora? Passa uma esponjinha de aço sobre a tinta, levemente, não precisa forçar, né? Se você forçar muito, dependendo da brutalidade, pode arrancar até as trilhas aqui feitas, né? E passando a esponja de aço, perceba que já vai aparecendo aqui as trilhas de cobre, tá? As trilhas e ilhas. No sétimo e último passo, deve-se furar a placa, ilhas de furo, né? Para furo hole, normalmente são os primeiros experimentos aí que se faz, né? Com o auxílio de uma broca pequena, 0,8 milímetros ou até 1 milímetro aí, para conectar o terminal dos componentes eletrônicos que serão soldados à placa nessa etapa subsequente, né? Então, o resultado final é esse daqui, turma. Tá? Então, perceba aí que onde tem o cobre aqui é a ligação. Por exemplo, se eu pegar um multímetro, escala de continuidade, coloco uma ponta aqui e outra ponta aqui. Ele tem que bipar, né? Faz aquele barulhinho. Tá? Obviamente, tem multímetro que você compra aí, aquele amarelinho, Xing Ling, ele não vai bipar, mas vai aparecer no display o número 0, falando o quê? Opa, desse ponto para esse não tem resistência, então há uma condução aqui de corrente. Agora, se você testar desse ponto para esse, opa, é para aparecer 1, que significa aberto, né? Então, aparecer 1, não há condução. Então, vocês podem testar, eu até sugiro, né? Sempre que o pessoal vai fazer esse tipo de prototipagem, de após feita aí o processo de corrosão, testar as trilhas, né? Testa esse ponto com esse, vê se bipa. Opa, bipou. Testa esse daqui com esse daqui, bipou. Agora testa esse ponto com esse daqui. Opa, bipou também. Nossa, professor, mas para todo? Sim, é rapidinho, né? Daqui para cá, bi, opa, beleza. Daqui para cá, bi, opa, beleza. E assim vai. Por quê? Porque você vai lá, solda os componentes, daí você liga, não funciona. E para identificar onde está a falha? Daí fica difícil, né? Começa a ficar difícil, porque, por exemplo, daqui até aqui tem um resistor, mas é um resistor pequenininho, por exemplo, 22 ohms. Né? Você mede daqui para cá, dependendo da qualidade do multímetro, não vai cravar 0, vai dar 0,1, né? Vai dar, dependendo aí do multímetro, 0,5, dependendo da qualidade, né? Nesse mede daqui para cá, deu 22, não deu 1. Então tá interligado, opa, tá errado. Não, mas você ligou um resistor aqui de 22 ohms, então começa a ficar um pouco mais complexo aí para fazer a leitura aí de um possível ponto de erro, né, do projeto. Então eu sugiro, foi lá, chegou na sétima etapa, bipa, né, mede a continuidade aí de todos os pontos terminais, desse para esse, por exemplo, desse para esse aqui, e vê, tem continuidade? Tem. Então vai passar corrente tranquilamente, não deu nenhum problema. Agora se eu medir aqui, por exemplo, desse ponto para esse, puxa vida, tá dando 1. Então tem algum microcorte aqui, ó, que daí tem que ir aproximando, né? Desse ponto para cá não pegou, aí desse para cá tá pegando. Então o problema está desse trecho até esse, tá? Daí vocês vão fechando aí, né, o cerco até chegar no problema. Normalmente ocorre aí microfissuras aqui nas trilhas que geram aí um mau contato, mas que você pode corrigir com o próprio estélio na solda. Beleza, turma? Então eu agradeço aí a atenção de todos nessa aula, agradeço também a atenção de todos no semestre, foi um semestre mais uma vez atípico, né? Totalmente à distância, não tivemos nenhum contato presencial dessa vez, mas eu espero que mesmo assim tenha sido proveitoso, né? Que eu possa ter transmitido aí todo o conhecimento
relativo aí à disciplina do curso, MPM, e sempre estou disponível aí aos senhores, né, caso tenham alguma pergunta, alguma dúvida, falando aí da matéria ou do fechamento, mesmo caso queiram perguntar, estou sempre disponível aí a respondê-los, tá? Seja pelo Teams ou pelo próprio YouTube, alguns alunos perguntam pelo YouTube e eu acabo respondendo por lá mesmo, tá? Mas no geral é isso. Sou grato aí pela atenção de todas, né? Pela paciência, né? Às vezes explico uma coisa ou outra, talvez de forma mais rápida aí, né? Mas temos que vencer o conteúdo, tem esse outro lado também. Então, esse momento eu queria agradecer mesmo a todos. Se alguém ficou com algum tipo de pendência, entre contato aí o mais rápido possível para que possamos alinhar aí e que ninguém seja prejudicado, né? No sentido de falta de menção por alguma atividade perdida, certo? Obviamente, se não fez nenhuma atividade, não tem o que reclamar, né? Mas se perdeu alguma atividade por questões justificáveis, entre em contato aí que a gente vai alinhando. Beleza, turma? Grato a todos aí, bons estudos e até a próxima.